noite, irmãos. Boa noite. Paz esteja com todos, amém? Amém. Que glória, né? A gente está aqui nessa noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Fabrício Graves me perguntou se estava tudo bem. Na hora que ele me chamou, o coração disparou. Já não está tão bem mais. Mas eu fico feliz, irmãos, de estar aqui. Aqui foi onde eu comecei, né? Onde eu me converti. E trazer uma palavra aqui hoje é algo tremendo. Glória a Deus. Há muitos anos eu me converti aqui. E eu fiquei 16 anos em outro ministério. E hoje eu estou aqui novamente. Glória a Deus. E tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, irmão, tem um propósito. Tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim. Eu creio que ainda não chegou o fim nas nossas vidas, porque o Senhor ainda tem grandes coisas a fazer e a realizar. Amém. Basta a gente abrir o nosso coração e o Senhor vai fazer muito mais do que pensamos e Glória a imaginamos. ti. Essa é a palavra que Ele tem para nós. Se nós ouvirmos a voz dEle e verdadeiramente buscar a Ele, Ele vai fazer e vai acrescentar nas nossas vidas. Amém? Eu quero deixar, já que os irmãos abram a palavra aí, no livro de Lucas 5. Cinco 10. No livro de Lucas 5,10 fala assim, irmãos, ó. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revelava a Simão: não tenha medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram Jesus. Por que eu quero começar com esse versículo aqui, irmãos? Esse versículo aqui é quando Jesus começa a chamar os discípulos. Está lá na praia, depois que Pedro virou a noite pescando, não pescou nada. Jesus vira para ele e fala assim, ó, joga a rede do lado do barco. Ele, ouvindo a voz, obedeceu. E a partir daquele momento o Senhor começou a trabalhar na vida dele. E prontamente o Senhor fala aqui para Pedro: Pedro, a partir de hoje você não vai mais pescar peixe, você vai ser pescador de homens. Imagina só, para uma pessoa hoje largar tudo o que ele fez a vida inteira e simplesmente falar assim, eu vou. Porque aqui fala, ó, prontamente ele ouviu a voz e foi. E é o que muitas das vezes vai faltar nas nossas vidas: ouvir e prontamente responder aquilo que o Senhor tem colocado em nós. Por quê? Porque você não adianta ter uma palavra, irmão. Não adianta ter uma palavra sobre a sua vida se você não tiver uma resposta. Quantos aqui já não receberam alguma palavra? O Senhor tem isso na sua vida, o Senhor tem aquilo. Quantos não têm promessas? E passa anos e anos e as promessas não se cumprem. Aí eu pergunto para vocês, não se cumprem por quê? A palavra é mentirosa ou porque nós não nos colocamos onde devemos estar? Quando o Senhor nos chama, qual é a nossa resposta? Quando o Senhor fala, vem, muitas das vezes a gente fala, eu vou. É igual a gente encontra muito das pessoas que a gente conhece, nossa, nós precisamos marcar alguma coisa. Não, vamos marcar sim. Vamos marcar, vamos. Aí passa um ano, encontra de novo, nós não marcou, vamos marcar, vamos. Só fica no vamos. Mas a gente não determina, fala assim, não, vamos sim, quarta-feira, terça-feira, quinta-feira, não. A gente fala, não, vamos, porque a gente não está tão afim. Porque para as coisas que a gente realmente quer, a gente vai atrás, a gente busca, né? A gente ouve e fala, vixe, eu vou. Se eu falar para você assim, ó,
Irmão, se você correr até aqui no altar agora, tem um carro te esperando. Você levanta daí agora correndo, independente de onde você está, se você está com dor, se você não está, você corre. Por quê? É algo que a gente gosta, é algo que a gente quer. E é assim que o Senhor faz com a gente. Ele fala, filho, me ouve, eu tenho tudo para você, está aqui. E por que a gente não recebe? Por que a gente não tem acesso? Porque muitas das vezes a gente está só na nossa palavra, só no eu vou, e nunca vai. A gente nunca sai do lugar. Passa anos e anos e a gente está no mesmo lugar. Você vai encontrar pessoas aqui na igreja que faz às vezes 30 anos que se converteu e está até hoje no mesmo lugar. Nossa, mas a pessoa não bebe, não fuma, não vai para balada. Mas espiritualmente a pessoa está no mesmo lugar. Porque a resposta da pessoa teve um limite. Lembra lá? Ele andou até um certo ponto e a água era nos tornozelos. Andou mais um certo ponto, a água era no joelho. E a gente limitou. Eu vou até a água na cintura. Eu não quero mergulhar. Porque a partir do momento que eu mergulhar, eu não tenho mais controle sobre a minha vida. E eu quero ter o controle. Eu quero, mas eu preciso saber, né? Como é que eu vou ali sem saber? Né? Aí a gente volta aqui para Pedro. Senhor, se és tu mesmo, ordena que eu vá até aí. E o Senhor diz, vem. Pedro sai do barco e pisa. Eu gosto da vida de Pedro porque Pedro é espontâneo. Muitas das vezes é tão espontâneo que erra, mas faz, se entrega. Ele teve medo e afundou, mas ele fez. Quem mais andou sobre as águas? Ninguém. Quem mais? Ninguém, irmãos. Mas Pedro teve coragem, ousadia. Mas depois ele temeu, irmãos, porque veio o vento, veio a dificuldade, e ele orou, tirou os olhos do Senhor, porque até enquanto ele olhava diretamente para o Senhor, ele confiou, e é o que falta para as nossas vidas, muitas das vezes, olhar diretamente para Ele, independente de quem está à minha esquerda, quem está à minha direita, eu olho diretamente para Ele, e através de olhar diretamente para Jesus, nós vamos ter muitas respostas, né? A gente olha para a Bíblia lá para trás e começa a procurar sobre os verdadeiros adoradores, os escolhidos, aquele que Jesus chamou, e a gente começa a analisar, tem tantas vidas lá que Jesus escolheu, que Jesus trabalhou, que foram homens, mulheres do Senhor. Eu gosto de imaginar as histórias acontecendo, né? Imagina, um sonho de José, menino lá, sonha, todo alegre, tal, chega e conta para os irmãos, tal, acontece tudo aquilo na vida de José. José podia ter virado a pior pessoa da face da terra, porque foi vendido pelos irmãos, virou escravo, foi humilhado, já não tinha mais seu pai e a sua mãe, podia ser, hoje em dia, podia ter sido uma das piores pessoas que colocaria a culpa, porque, não, eu cresci sem pai, eu cresci sem mãe, mas eu tenho certeza que José foi instruído pelo seu pai na palavra, e isso José tinha no coração. Imagina só, José para e olha, quem é seu pai? Jacó. Aí você olha Jacó, a história de Jacó. Imagina Jacó sentado com José falando, José, um dia seu avô Isaac passou por isso e por isso. Seu bisavô Abraão, o Senhor falou para ele, sai daí, sai da tua terra. Sabe, José tendo essas histórias todas acompanhando a vida dele, né? Aí de repente, ele se depara lá com a mulher de Potifar. Essa mulher
gosta dele, vai para cima dele, ele prontamente sai correndo. Eu tenho certeza que naquela fração de segundos, José pensou, que teve um rei que tentou tocar na mulher do meu avô, e eles todos ficaram enfermos naquela cidade. Não, eu não posso tocar nessa mulher, ela não me pertence. Imagina ele olhando e podendo contemplar essas coisas. Mas tudo porque um dia a palavra foi plantada dentro dele. Então José tinha isso com ele. E hoje a gente olha e fala assim, nossa, é linda a história de José. Sim, mas José também se prontificou a obedecer e a esperar. Por mais que foi doloroso, irmãos, ele esperou. Ele esperou. Aí eu quero falar com vocês também, Davi. Imagina Davi, pastor de ovelhas. Está lá no campo, cuidando de uma ovelha, de outra. Lutando com o leão, com o urso. Tranquilo, né, irmão? Já viu o tamanho da pata de um leão? A força que um leão tem. Imagina um jovem, que a Bíblia fala, franzino, na frente de um leão. Irmãos, nós morreríamos só de susto. Um leão rugindo, frente a frente conosco. Eu acho que nós não ia ver nem o pulo dele, porque nós já ia desmaiar. De pronto assim, irmãos, a hora que o leão parou na frente, caiu. Não viu nem morrer. E Davi não. Davi lutou com o leão, lutou com o urso e ganhou. E o que ele tinha? Ele era guerreiro? Não, mas ele era servo. Ele obedecia os mandamentos do Senhor. Aí a Bíblia fala e nos conta que Samuel foi na casa de Jessé e mandou chamar os filhos para ungir Davi. Mandou chamar os filhos porque ele ia ungir o próximo rei, né? E veio o maior, o mais forte, o guerreiro, o primogênito, e veio todo mundo. E não veio Davi. Aí ele fala, não tem mais nenhum. Samuel vira e fala, Jessé, não tem mais nenhum? Não tem. Tem o Davi, que é pastor de ovelha, está lá no pasto, lá cuidando das minhas ovelhas. Então chama ele. Ninguém vai sentar nessa mesa antes de Davi chegar. De repente Davi chega, Samuel vira e fala, é esse, o próximo rei de Israel. Davi foi ungido. Devia ter em torno de 12 anos, aproximadamente. Imagina, 12 anos, já tinha matado um leão, já tinha matado um urso. Um jovem. Aí vai lá, ungiu, pá, Davi já saiu, meteu a coroa, é a minha vez. Não. Davi esperou o tempo. Davi esperou o tempo certo. Aí no livro de Samuel 17, vai falar assim, ó. 17... 17, 23, ó, vou ler. Fala assim, ó. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. O que fala que era o desafio habitual de Golias, irmãos? Porque eles estavam numa guerra e todo dia Golias saía e gritava, se tem algum guerreiro aí para vir lutar comigo, venha. E o exército de Israel tremia, irmãos. O exército de Israel ouvia aquilo e não tinha coragem de um guerreiro, porque eles olhavam com os olhos carnais e viam um gigante, que aos olhos humanos era impossível derrotar. Imagina um gigante,
um tamanho de espada, um escudo, uma armadura. Fala, quê? Nós não vai chegar nem perto. E nós vamos morrer. E um pouquinho que atrás disso aconteceu, irmãos, Davi, depois de ser ungido, ele foi levado até a presença do rei para poder tocar harpa, para acalmar, porque direto o rei era possuído por um espírito mandado por Deus, possuía a vida de Saul, e Saul precisava que Davi tocasse para que ele acalmasse. E ele se afeiçoou à vida de Davi e começou a fazer o quê? Esse jovem vai ficar aqui. Mandou avisar o pai de Davi que Davi, a partir daquele momento, era escudeiro dele. Davi foi ungido rei, prontamente virou escudeiro. Porque até então Davi não tinha acesso a nada. Ele não era guerreiro, ele não tinha acesso a batalhas, a nada. Mas vocês entendem que começou a trajetória de Davi? A partir do momento que ele foi ungido e ele se colocou no caminho certo, as coisas começaram a acontecer. Davi começou a servir o rei, começou a entender o que era uma batalha, o que era uma guerra. Seus irmãos não aceitavam ele, porque ele era muito novo, ele era criança, ele não tinha tamanho, ele não tinha força, ele não tinha estatura. Mas Davi estava no lugar certo, com o coração aberto, para fazer o que o Senhor tinha que fazer. E de repente, Davi fazia aquilo todos os dias. E um dia Davi foi até lá levar comida para os seus irmãos. E de repente escuta Golias gritando, afrontando o exército do Deus vivo. Como nós lemos aqui no versículo 23. Vamos lá no 24. Ó. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando, esbravejando, recuaram apavorados. Pular o 25 e 26. Ó. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar este filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Imagina aquele menino no exército, cheio de homens, prontos para a guerra, homens treinados. E Davi era simplesmente um escudeiro, que levava, que limpava a armadura do rei, que levava a espada do rei, que levava o escudo do rei, mas não lutava. E cheio de homens experientes com medo, Davi falou assim: eu vou lá. De repente eles levam Davi na presença de Saul, e Saul fala assim: como? Você ainda é menino, é novo. Mas Davi falou, aí Davi vira para ele e fala assim: ó, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso, e eu matei. Veio também um leão, e eu matei. Davi não teve medo do tamanho de Golias. Davi simplesmente falou: eu já matei um leão e um urso, e se preciso for, eu também mato esse Golias. Nas minhas palavras, irmãos. Saul falou assim: então tá, prepara ele. Encheu ele de armadura. Davi não conseguia sair do lugar com aquela armadura. E o que eu olho sobre essa armadura? Davi não estava pronto para vestir a armadura de rei, porque a armadura era de Saul. Se Davi fosse na guerra com a armadura de Saul, Davi iria morrer. Davi não estava pronto para a armadura de rei, mesmo já sendo ungido rei. Davi estava pronto para 5 pedras e uma funda. Então, na nossa vida, muitas das vezes nós almejamos chegar em lugares e locais que ainda não estamos prontos. E ficamos esperando para fazer as coisas que Deus mandou nós fazermos somente quando estivermos prontos. Ah, eu quero pregar um dia. Nossa, eu quero pregar para a multidão.
Se você não estiver pronto para pregar para o seu vizinho, para o seu amigo, você nunca vai estar pronto para pregar para a multidão. Se você não estiver pronto para louvar o Senhor no seu íntimo, no seu quarto, você nunca vai estar pronto para louvar o Senhor no altar. Não adianta você ter chamado, se você não tiver resposta. Não adianta o Senhor te ungir, te tirar do mundo, te tirar do lamaçal de pecado, se você não estiver disponível e disposto a fazer o que o Senhor ordena que nós façamos. De repente Davi vai lá, e é afrontado ainda pelo gigante. Você acha que eu sou cachorro para você vir até mim com pedra e pau? Davi disse para ele: você vem contra mim com espadas e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Não era 5 pedras, irmão, era em nome do Senhor. Você já imaginou a armadura daquele gigante? E a pedra entrou justamente onde não tinha proteção. Aqui, na fonte, na testa. Porque se você parar para olhar e analisar essas armaduras que a gente vê em filme e tal, é vestido tipo dos pés à cabeça, couraça. Aí tem um capacete, mas o capacete tem a abertura. Aí a gente, eu fico imaginando, a pedra, o único local que ela tinha para entrar, ela entrou. Ah, porque Davi era treinado. Não, é porque ele estava no nome do Senhor. Ah, papo, então você está falando que se tivesse tampado também não entrava? Ah, irmãos, alguma coisa Deus ia fazer, mas aquele gigante ia cair. Porque não dependia da força de Davi, dependia da vontade do Senhor. Davi derrota o gigante. Davi virou rei? Não. Davi começou a ser perseguido pelo rei. Davi teve a chance de matar Saul, porque era perseguido. Já tinha se passado tempos, Davi já era guerreiro, já tinha conquistado batalhas. O povo já cantava, né? Saul derrotou milhares, Davi dezenas de milhares. E Davi, tudo o que fazia, ele conquistava. Ele era perfeito. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mesmo ele tendo caído no pecado com Batseba, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Porque prontamente, quando ele foi confrontado do seu pecado, ele se lançou aos pés do Senhor, se humilhou e se arrependeu. Muitas das vezes é o que falta para as nossas vidas, se humilhar na presença de Deus quando erramos. Porque a luz do Senhor muitas das vezes vai clarear o erro que está em nós, mas Ele clareia não é para que nós escondemos, não. A luz clareia para que possamos enxergar e limpar aonde está sujo. Se o Senhor tem clareado as nossas vidas e tem mostrado aquilo que está sujo em nós, é para que possamos verdadeiramente limpar essa sujeira em nós. Nós não queremos ser alvo mais que a neve? E como vamos ser se a gente se esconder quando a sujeira aparecer? Se muitas das vezes nós escondermos os nossos pecados íntimos, como vai ser a nossa vida? Como vai ser quando o Espírito Santo chegar? O Espírito Santo vai entrar nas nossas vidas e vai olhar e vai ver bagunça para todo lado? Vai ver a sujeira debaixo do tapete? O Espírito Santo precisa que nós colocamos para fora. Sejamos verdadeiros. Sejamos corretos. Perfeito só teve um, irmãos, que andou aqui nessa terra.
E Ele não busca a perfeição de nossas vidas, Ele busca a sinceridade do nosso coração. Mas Ele não quer que nós venhamos viver somente no pecado. Eu vou pecar hoje, amanhã eu peço perdão. Não. Ele quer que nós tenhamos uma vida íntegra. Que por mais que às vezes vamos errar, nós temos a condição de se arrepender aos pés dele. Davi continuou, irmãos. Davi virou rei. Depois de muitos anos, Davi virou rei. Foi consagrado. Foi confrontado muitas vezes. Caiu, como eu disse, em pecado. Porque era para estar na batalha, era para estar na guerra. E ficou em casa. Deixou de cumprir o dever. E caiu no pecado. Deixou de cumprir aquilo que ele foi levantado para fazer. Porque quando o exército saía para a guerra, o rei acompanhava. E Davi falou, não, vou deixar o exército e vou ficar no castelo. Ele podia? Podia. Ele devia? É outra história. Ele tinha autoridade? Lógico que tinha. Mas ele tinha o dever de cumprir o que o Senhor colocou na vida dele. Davi não foi levantado rei para ficar deitado no palácio. Davi foi levantado rei para conduzir a um povo pelo caminho certo. A decisão de viver com Cristo, irmãos, é saber que você não precisa de nada que o mundo te oferece, porque Cristo te supre e Ele pode mudar o seu viver. Se Ele me supre, irmãos, então eu preciso do mundo para ter alegria? Se o Senhor me supre em tudo, eu preciso do mundo para ter dinheiro, paz, tranquilidade? Não, porque Ele me supre em todas as áreas. Hoje está frio, irmãos, não está? E eu gosto de usar um termo que um dia eu ouvi, e eu tento trazer isso para a minha vida. Um termômetro aqui, irmãos, ia medir a temperatura, não é? Está frio, o termômetro ia medir que está frio. Está quente, o termômetro ia medir que está quente. Então o termômetro, ele se adequa ao ambiente. E nós não fomos chamados para ser um termômetro. Nós fomos chamados para ser um termostato. Porque o termostato é usado para mudar o ambiente. Se hoje que está frio, você instalar um termostato aqui, vai ficar quente. Vai mudar o ambiente. A gente vai deixar de ficar encolhidinho, vai querer já tirar a blusa, tirar a touca, tirar tudo. Por quê? Porque tem algo que está mudando a temperatura. Davi, quando entrou lá, chegou na guerra, o que acontecia? Todo mundo estava tremendo, de medo do gigante. Davi chegou lá e falou assim, opa, eu vou contra ele em nome do Senhor. Davi mudou o ambiente. O que todo mundo estava escondendo de medo, a partir do momento que Davi foi lá e arrancou a cabeça do gigante, mudou, gente. O exército se levantou e foi atrás do outro exército e matou todo mundo. A história fala que Golias ainda tinha outros irmãos. Então, peraí, ele não era o único gigante de lá. Então, por que a partir do momento que um gigante caiu, todo mundo correu e foi? Criou coragem. Vocês estavam correndo de um homem, como é que eles enfrentou um exército, irmãos? Porque Davi foi usado para mudar o ambiente daquele lugar. Muitas das vezes o Senhor quer nos usar para mudar o ambiente. Nossa, o culto está chato. Nossa, o culto está isso, está aquilo.
Ah, eu não gosto de ir no tal culto porque o fulano prega. Ah, não. Um dia Jonas não quis ouvir a voz do Senhor, porque ele tinha ira e raiva de um povo. Não, eu não vou lá não. Se eu for lá, ele vai mudar e não vai salvar esse povo, não vou. Se escondeu, correu, mas no final ele obedeceu. Mesmo contrariado, ele obedeceu e aquele povo foi salvo. Jonas estava sendo... O Senhor tinha mostrado já para Jonas, mas Jonas não queria. Jonas não quis mudar o ambiente. Ele quis guardar rancor de um povo que tinha feito mal para ele. Jonas queria correr e esconder para que aquele povo sofresse. E o Senhor hoje nos levantou. Ele nos levantou só para nós virmos sábado, domingo, ou algum outro culto da semana sentar aqui. Ele nos levantou e nos escolheu para que nós anunciássemos o evangelho dele. Muitas das vezes, tem muita gente ao nosso redor, na nossa casa, que ainda não conhece verdadeiramente o Deus vivo que nós servimos. E nós fomos escolhidos para mostrar para este povo que há um Deus. Que há um Deus sobre todas as coisas. Que há um Deus que nos chamou e nos libertou para que verdadeiramente fôssemos livres. Não é essa liberdade que o mundo prega. Eu faço o que eu quero da minha vida. Não, irmãos. É a liberdade de sermos livres de toda essa maldição que está lá fora. Eu posso ser feliz sem tudo que o mundo oferece. Por quê? Porque o mundo confronta todas as coisas que a palavra do meu Pai fala. Se eu abrir a palavra, vai falar que o sexo fora do casamento é pecado. O mundo fala que é normal. Porque como é que eu vou conhecer a pessoa que eu vou casar? Se eu abrir a palavra, fala que eu tenho que amar meu irmão como eu amo a mim mesmo. E lá fora o mundo quer que você trapaceie para você ganhar dinheiro, para você enriquecer. Não importa, o importante é eu estar bem. Então, se eu começar a analisar a palavra, irmão, eu vou fugir do que o mundo tem me oferecido. Eu não preciso das baladas que o mundo me oferece. Se eu não conseguir me alegrar na presença do Senhor, irmãos, nada que o mundo me oferece vai suprir o que Deus tem. Nada que o mundo oferece vai suprir aquilo que só o Senhor pode suprir dentro de nós. E eu posso, com toda certeza do mundo, eu posso dizer para você, que tem uma mulher na Bíblia, uma tal de samaritana, que ela procurou em relacionamentos, 5 casamentos, e nenhum deu certo. Mas um dia ela teve um encontro verdadeiro com Jesus, e aquele buraco, aquele vazio que havia dentro dela, foi preenchido, e a partir daquele momento ela nunca mais teve fome, nunca mais teve sede, porque ela verdadeiramente bebeu da água viva. E hoje o Senhor nos chama para beber dessa água viva. Nossa, Pablo, então por que tem muita gente desviando? Porque eles ainda não beberam dessa água viva. E você tem a oportunidade de beber dessa água. O Senhor está te chamando para você mergulhar mais profundo. O Senhor está te chamando para você se jogar no rio de Deus. Porque este rio é no controle dEle. É na vontade dEle. E quanto mais fundo você for, mais cheio dele você vai ser. Quanto mais fundo você se lançar, mais perto dele você vai estar. Eu quero, irmãos, através dessa palavra que você tenha
uma convicção de que independente da palavra que você já ouviu, da revelação que você já teve na sua vida, se você não der uma resposta para isso, não adianta você ser o mais inteligente, você ser o mais sábio. Se eu subir nesse teclado aqui, irmãos, o irmão estava tocando perfeitamente, não estava? Vocês estavam ouvindo o som, a banda tocando. Se eu subir naquele teclado ali, irmãos, vai doer os ouvidos. Eu não sei o que é dó, ré, mi, nada. E o problema vai estar ali? O problema está aqui, porque eu não sei. Isso nas nossas vidas acontece. Não adianta eu ser o mais inteligente, o perfeito em tudo, se eu não for tocado por quem sabe e por quem conhece. Não adianta eu ser criado nos melhores e nas melhores coisas, se eu não deixar aquele que sabe de todas as coisas me conduzir. Não adianta, irmãos, se eu não me colocar no caminho certo. Não adianta. Não, Pablo, mas eu já tive uma palavra. E qual foi a sua resposta? Não, Pablo, já colocaram a mão na minha vida, tal, e eu senti a presença de Deus. Amém, irmãos. Eu acredito e eu confio. Mas qual é a sua resposta? O que mais você está esperando? Quando eu já ouvi uma vez, e eu também guardo isso, que o melhor jeito de você mostrar para uma pessoa que tem um prédio, imagine um prédio alto, como é que você sabe que ele está torto? Se você é uma pessoa comumzinha assim, ó, você olha lá, leigo, nós, tal, tá bom, tá em pé. Mas o melhor jeito de você mostrar para alguém que um prédio está torto, é se você construir um reto do lado. Eu não preciso sair gritando, meu irmão está assim, meu irmão está assado. É só eu ser reto do lado dele. Um prédio, ele demora a ser construído. E às vezes você vai demorar mostrar que aquele outro está torto. Mas um dia, as pessoas vão ver que o que está torto, está torto. E o que é reto, é reto. Vai tempo, irmãos, e vai dedicação. Então se coloque no caminho certo. Se coloque na posição certa. E deixa Deus usar. E deixa Deus fazer. Eu já tive em cultos aqui, irmãos, de jovens, que a gente enchia um lado da igreja, assim, ó. A gente usava só um lado, igual está aqui, a gente enchia, irmãos, enchia. Era ainda ali na Diogo Feijó, não era aqui. Então faz tempo, irmãos. E era cheio. E hoje você chega nas igrejas e é muito mais vazio do que cheio. Porque as pessoas se estacionaram. As pessoas pararam. De vez em quando, a gente tem um grupo ainda da juventude de lá atrás. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente ainda conversa. Muitos estão em outras igrejas, em outras denominações. Mas muitos também pararam no caminho. E às vezes você encontra essas pessoas na rua e você vê quão o diabo é. Que muitas das vezes o diabo é paciente. E aos poucos ele vai enrolando, enrolando e derruba. Eu trabalho em festas à noite, irmãos. E eu encontro muitos desses jovens à noite. E você vê. E eu olho e eu recordo de ver essas pessoas louvando o Senhor.
e hoje adorando o diabo de todas as formas. Viraram marionetes nas mãos do diabo. Acham que estão livres, porque hoje bebe, fuma, droga, se prostitui, e acham que isso é vida. Quando estão amarrados pelo diabo, escravizados. Então é por isso que muitas das vezes você vai ver igrejas com bancos vazios. Porque as pessoas se acomodaram. E hoje as pessoas se preocupam somente consigo mesmo. Eu vou fazer o meu. O outro corre atrás do dele. São tempos diferentes, são, irmãos. São sim. É muito mais difícil. Eu falo assim, que hoje a nossa geração é a que mais tem acesso à informação. A nossa geração, essa geração de hoje é a que mais tem acesso à informação. Você pega um celular aqui, você pega estudo, você pega Bíblia, você tem tudo aqui, na palma da mão. Qual que é a sua dúvida hoje, irmão? Se você perguntar, vai ter resposta aqui, Qualquer coisa que você perguntar, vai ter resposta aqui. Então, essa geração seria a que deveria errar menos, e é a que mais erra, é a que mais cai. Então não é falta de informação, é falta de realmente buscar aquele que nos chamou. É intimidade, é se voltar realmente para a palavra. Então eu quero convidar você mais uma vez nessa noite, a adorar o Senhor, de todo o coração. Busca Ele, irmãos, onde você estiver. É 24 horas por dia. Se você está trabalhando, adora o Senhor. Pablo, não tem jeito de eu parar lá e... Não, é pensamento, é intimamente. Eu estou no trânsito. Adora, irmão. Adore. Em todo o tempo, adore. É para isso que nós fomos chamados, para adorar. Eu quero convidar vocês a ficar de pé, para que nós juntos venhamos adorar. Mais uma vez.